Desemprego vai ao menor nível em 10 anos, mas ainda assim atinge mais de 8 milhões de brasileiros. E você vai ver também. Governo anuncia até 15 bilhões de reais em linhas de financiamento para empresas afetadas pelas cheias no Rio Grande do Sul. Câmara aprova fim da isenção fiscal para compras internacionais de até $50. Coreia do Norte confirma que balões com lixo e fezes são retaliação à Coreia do Sul e diz que envio seguirá. África do Sul celebra eleições legislativas mais disputadas em 3 décadas. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde para você. Seja muito bem-vindo a essa edição. Nós estamos ao vivo, agora 1h04 pelo horário de Brasília. E vamos juntos, então, conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta quarta-feira. O governo foca agora no socorro para as empresas afetadas pela tragédia climática que atinge o Rio Grande do Sul. Foram anunciados 15 bilhões de reais em 3 linhas de financiamento. Vamos ver o que está em jogo. O governo anunciou a liberação de até 15 bilhões de reais em linhas de financiamento para as empresas do estado gaúcho atingidas pelas cheias. Para a compra de máquinas, equipamentos e serviços, as taxas de juros têm custo base de 1% ao ano, com um prazo de 60 meses e carência de 1 ano. Já no financiamento para empreendimentos, as taxas de juros também têm um custo base de 1% ao ano, mas o prazo é de 120 meses, com carência de 2 anos. E no capital de giro emergencial, as taxas têm custo base de 4% ao ano para micro, pequenas e médias empresas e 6% ao ano para grandes empresas, mais o spread bancário. Aqui o prazo é de até 60 meses com carência de 12 meses. As operações têm limites de 300 milhões de reais para as linhas de compra de máquinas e financiamento a empreendimentos. Já a linha de crédito para capital de giro emergencial de pequenas empresas tem limite de 50 milhões de reais, enquanto grandes empresas podem financiar até 400 milhões. O governo também anunciou que vai permitir que as cooperativas de crédito passem a operar dentro do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. Com a medida, o objetivo é aumentar o acesso ao crédito para esses empreendimentos. E a taxa de desemprego ficou estável, chegando a 7,5% no trimestre encerrado em abril. Esse é o menor nível para o período em 10 anos. Os dados são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. A taxa de desemprego no Brasil ficou estável e chegou a 7,5% no trimestre encerrado em abril. Esse é o menor nível para o período desde 2014. Apesar da estabilidade referente ao trimestre encerrado em janeiro, a pesquisa mostra que 8 milhões e 200 mil brasileiros não ocupam uma vaga de trabalho. Mesmo sem apresentar variações significativas, 882 mil pessoas encontraram um emprego. A massa de empregados com carteira assinada registrou um recorde da série histórica iniciada em 2012, com mais de 38 milhões 188 mil. Mas o número de trabalhadores sem carteira também foi recorde, chegando a 13 milhões e meio de brasileiros. E com relação ao salário médio, os empregados recebem, em média, R$ 3.151, um valor que não tem variação significativa na comparação com o trimestre anterior, mas que registra alta de 4,7% na comparação anual. Já a população desalentada chegou a 3 milhões e meio, ficando estável em comparação com o trimestre anterior. Essa categoria é classificada como todos aqueles com mais de 14 anos que estavam fora do mercado de trabalho e não haviam realizado busca efetiva por uma colocação. E esses números que a gente acaba de ver fazem parte da PNAD contínua, que é aquela pesquisa feita pelo IBGE, onde eles ligam para saber quem está trabalhando, quem está procurando emprego, que nos traz aí informações relacionadas ao emprego informal. E agora eu trago os dados baseados nos registros de contratações e dispensas de empregados em regime CLT. Pela pesquisa feita pelo Ministério do Trabalho, dados do CAGED apontam que o Brasil abriu 240.033 vagas de trabalho no mês de abril. Ou seja, o número de admissões foi maior que o de desligamentos. Esse índice representa o melhor resultado para o mês desde 2013.
Na Câmara, a proposta é que taxe em 20% as compras internacionais de até $50, em torno aí de R$ 253, foi aprovada e agora segue para a votação do Senado. Mas a grande questão é que a taxação de importações só ganhou força por ter sido discutida como parte do programa Mover, destinado ao desenvolvimento de veículos menos poluentes. E essa inclusão foi considerada um jabuti. No jargão legislativo, a expressão é usada quando um tema é incluído em uma proposta de assunto completamente diferente. A medida atinge diretamente gigantes do e-commerce internacional, como Shein e Shopee. Segundo cálculos do governo, o fim da isenção nesse tipo de compra pode gerar R$30 bilhões por ano em arrecadação, ajudando o governo a fechar as contas, um dos principais desafios enfrentados pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, atualmente. O relatório inicial previa uma alíquota de 25% para compras classificadas dentro da categoria, mas negociações entre governo e Congresso chegaram a uma alíquota um pouco menor, 20%. Pelo texto, ficou mantida a alíquota de 60% para valores acima desses $50 a até $3.000. A taxação de compras internacionais de até $50 foi aprovada dentro da proposta que institui o programa Mover, Programa Mobilidade Verde e Inovação, que prevê incentivos à indústria automotiva. Inicialmente, o governo encaminhou a matéria por meio de uma medida provisória. Como o texto estava perto do vencimento, a liderança do governo na Câmara e o Poder Executivo tinham pressa para a aprovação do texto nas duas casas. Em linhas gerais, o Mover prevê incentivos financeiros de mais de R$19 bilhões ao longo de 5 anos e a redução do imposto sobre produtos industrializados para estimular a pesquisa, o desenvolvimento de soluções tecnológicas e a produção de veículos com menor emissão de gases de efeito estufa. E agora a gente volta a falar sobre o Rio Grande do Sul, porque após um mês de chuva recorde, com volumes superiores a 1.000 milímetros, o Rio Grande do Sul tem previsão de tempo seco nos próximos dias. Isso porque o ciclone extratropical trouxe ventos que afastaram as zonas de instabilidade. E esse período de ausência de chuvas traz, é claro, um alívio para o estado devastado pelas cheias que deixaram 169 mortos. 44 pessoas ainda estão desaparecidas. A ausência da chuva é um alívio para o estado. Em abril, o volume de chuva no Rio Grande do Sul superou 1.000 milímetros em algumas cidades. Dos 497 municípios, 471 foram afetados. 169 pessoas morreram e 50 ainda estão desaparecidas. Além disso, o estado registra 806 pessoas feridas e cerca de 630 mil fora de casa. Mas a expectativa é que hoje seja, literalmente, um divisor de águas. A previsão é de sol entre nuvens, ainda com o ar frio. As mínimas devem ficar entre 7 e 9 graus. Já no litoral norte e na serra, ainda há previsão de chuva. Os ventos devem variar de 70 e 90 km por hora. E na serra e na região dos vales, a partir de quinta-feira, é esperado frio. A expectativa é que a geada venha com força. E cresce a preocupação das autoridades com as doenças no Rio Grande do Sul após as cheias históricas que atingiram o estado. O surgimento de casos e pelo menos 5 mortes por leptospirose, doença bacteriana geralmente transmitida por ratos, preocupam as autoridades após as enchentes sem precedentes que atingiram o Rio Grande do Sul. Segundo os últimos números da Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul, até esta terça-feira haviam sido confirmadas 5 mortes por leptospirose e outras 9 são suspeitas. No total, as autoridades locais registram 124 casos e outros 922 estão em análise. As enchentes que assolaram o estado desde o início do mês transformaram áreas inteiras em imensas lagoas, expondo moradores, socorristas e voluntários. Essa doença é contraída após a exposição à urina de animais infectados, principalmente roedores. A bactéria pode entrar no corpo através da pele, das membranas mucosas ou ingerir água contaminada. Os sintomas, que podem aparecer em 2 dias ou até em 4 semanas, apresentam algumas semelhanças com os da gripe, com febre, calafrios e até vômitos. Autoridades locais analisaram em laboratório amostras de sangue ou saliva de casos suspeitos e lançaram uma extensa campanha de prevenção nas redes sociais.
A OCDE afirmou nesta quarta-feira que os países ricos estão 2 anos atrasados no compromisso de fornecer uma ajuda anual de 100 bilhões de dólares para os países menos desenvolvidos. O montante é destinado a ajudar no enfrentamento às mudanças climáticas. A OCDE é o órgão responsável por verificar o cumprimento desta promessa, que remonta a 2009 e que deve ser renegociada na cúpula climática COP29, organizada em novembro no Azerbaijão. Os países desenvolvidos, historicamente os principais responsáveis pelas emissões de gases do efeito estufa, se comprometeram a fornecer um montante de 100 bilhões de dólares em ajuda climática anual entre 2020 e 2025. Os fundos servem principalmente para financiar a descarbonização da energia e dos transportes, para garantir o abastecimento de água nos países pobres e para trabalhos de reflorestamento e saneamento. A meta final é ajudar os países menos desenvolvidos a se adaptarem às consequências de fenômenos climáticos extremos em um mundo já mais de 1 grau Celsius mais quente do que na era pré-industrial. O atraso no cumprimento deste compromisso se tornou uma fonte de grande tensão e bloqueou as negociações internacionais sobre a luta contra a mudança climática. Muitos países em desenvolvimento condicionam um abandono progressivo dos combustíveis fósseis aos esforços financeiros dos países ricos, que teriam uma dívida moral com as nações de desenvolvimento tardio. E veja a seguir. A África do Sul celebra eleições legislativas mais disputadas em 3 décadas. E ainda, Coreia do Norte confirma que balões com lixo e fezes são retaliação à Coreia do Sul e diz que o envio seguirá. A gente volta já já, não perca! Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta e ao vivo, agora 1h17 pelo horário de Brasília, trazemos os destaques internacionais dessa quarta-feira para você. A Suécia anunciou uma ajuda militar de 1 bilhão e 250 milhões de dólares à Ucrânia. Na segunda-feira, a Espanha também se comprometeu com o auxílio de 1 bilhão de euros ao país para que ele consiga enfrentar a Rússia. Hoje o governo anuncia que a Suécia está apoiando a Ucrânia com o 16º pacote de ajuda, o maior até agora, no valor de 13,3 bilhões de coroas. É quase o dobro da ajuda prévia, um pacote grande de 7,1 bilhões de coroas. Este pacote consiste em equipamentos que estão no topo da lista de prioridades da Ucrânia. 16 består av utrustning som står. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky agradeceu o anúncio e afirmou que o dinheiro vai permitir salvar vidas no momento em que suas tropas enfrentam uma situação difícil contra o exército russo. Nas redes sociais, ele destacou que estas contribuições são essenciais para a defesa e a resistência da Ucrânia e reiterou que a ajuda sueca vai ajudar a garantir a paz e a segurança a longo prazo na Europa. O anúncio da Suécia ocorre em um momento em que a ajuda militar ocidental à Ucrânia enfrenta atrasos e semanas após a Rússia ter iniciado uma grande ofensiva no nordeste da ex-República Soviética. E a Coreia do Norte confirmou que enviou, sim, balões com lixo e fezes para a Coreia do Sul. O caso inusitado foi motivo de muita polêmica nesta quarta-feira. A confirmação da autoria foi feita pela TV estatal norte-coreana, KCNA. Foi a primeira vez que o país se manifestou sobre esse assunto. A emissora informou ainda que essa ação não será uma ação isolada. O governo da Coreia do Norte promete enviar dezenas de vezes mais balões com o mesmo conteúdo para o país vizinho. Os balões foram avistados por militares sul-coreanos próximos à fronteira entre os dois países. E são uma resposta a uma ação parecida promovida por sul-coreanos e norte-coreanos desertores. Eles, porém, enviaram material de propaganda contra a Coreia do Norte, pendrives e até dinheiro para os vizinhos. E o FMI anunciou nesta quarta-feira que revisou a expectativa de crescimento do PIB da China para 2024 e 2025. A economia chinesa enfrentou nos últimos anos uma crise de endividamento prolongada do setor imobiliário, que representa aí 1/4 de
tudo que é produzido no país. O Fundo Monetário Internacional aumentou para 5% a previsão de crescimento da China para 2024, citando medidas tomadas por Pequim para estimular a economia. O órgão tinha projetado um crescimento de 4,6% para este ano, enquanto autoridades chinesas anunciaram em março uma meta de 5%. Primeiro, projetamos o crescimento econômico da China em 5% em 2024 e 4,5% em 2025. Isso reflete a revisão de 0,4% para os 2 anos, em comparação com as projeções do Panorama Econômico Mundial de abril. Isso foi liderado por um forte crescimento do PIB no primeiro trimestre de 2024 e as recentes medidas políticas. A economia chinesa enfrentou nos últimos anos uma crise de endividamento prolongada do setor imobiliário, que representa 1/4 de tudo que é produzido no país. O crescimento também foi afetado pelos baixos gastos dos consumidores e pela deflação persistente. A África do Sul realiza as eleições legislativas mais disputadas em 3 décadas. O Congresso Nacional Africano pode não conseguir maioria absoluta no parlamento, que vai eleger o próximo presidente do país. Quase 27 milhões e 600 mil pessoas estão registradas para comparecer às urnas, em um pleito no qual, pela primeira vez, o Congresso Nacional Africano pode não obter maioria absoluta. Os eleitores vão escolher 400 deputados designados proporcionalmente, candidatos por 50 partidos. Uma vez formado, o novo parlamento definirá o próximo presidente. Os resultados da votação devem ser divulgados no final de semana. Durante 30 anos de democracia, que começou com a eleição do primeiro presidente negro da África do Sul, Nelson Mandela, em 1994, os eleitores têm sido leais ao seu partido ANC, que libertou o país do apartheid. Mas o partido, liderado atualmente pelo presidente Cyril Ramaphosa, enfrenta uma perda de popularidade, depois de obter 57% dos votos em 2019. Cansados dos casos de corrupção na classe política, muitos dos 62 milhões de sul-africanos deixaram de confiar no ANC, que no início de sua trajetória prometeu educação, água, moradia e o direito de voto para todos. 1/3 da população economicamente ativa está desempregada. A pobreza e a desigualdade aumentam e a criminalidade frequentemente bate recordes, em um cotidiano muitas vezes dificultado pelos recorrentes cortes de água e energia elétrica. E ontem tivemos a volta do Internacional aos campos. A partida foi válida pela fase de grupos da Sul-Americana e aconteceu na Arena Barueri, em São Paulo. A volta aos gramados trouxe fortes emoções ao povo gaúcho, com manchas de lama no uniforme e o escudo nas redes sociais com água até a metade. O Internacional mostrou ao mundo, através do esporte, o momento trágico que o Rio Grande do Sul passa. O jogo terminou com derrota dos colorados para o Belgrano, da Argentina. Depois da partida, o técnico do Inter, Eduardo Cudê, afirmou que o lado psicológico da equipe ainda está, é claro, muito abalado e que o momento não é bom para voltar a jogar futebol como se nada tivesse acontecido. Esses uniformes sujos de barro serão vendidos em um leilão virtual. Todo o dinheiro arrecadado será doado para as vítimas das enchentes. Hoje, o Grêmio jogará em Curitiba contra o The Strongest. O tricolor gaúcho busca dar a volta por cima na Libertadores e se classificar, do mesmo jeito que o povo gaúcho luta para reconstruir o seu estado. Bom, e hoje vamos para o continente africano, conhecer um país milenar que foi considerado a casa de uma das maiores civilizações da antiguidade. Você imagina de qual país que eu estou falando? Vamos conferir. O Egito é um país que está localizado no nordeste da África, no mesmo local do rio mais famoso do planeta Terra, o Rio Nilo. O desenvolvimento do Egito tem como protagonista o rio, que permitiu o começo das atividades agrícolas e, em sua margem, os egípcios se acomodaram para construir suas primeiras moradias. O Egito Antigo foi responsável por muitas inovações na humanidade, como o transporte por água, infraestrutura agrícolas, matemática, entre outras evoluções tecnológicas.
E vamos combinar, né, gente? Não tem como falar do Egito sem lembrar das pirâmides, não é mesmo? Então vamos sair aqui dos nossos estúdios, aqui da Rede TV, partimos da Praça da República e seguimos para o norte da África. Adentramos o Egito para observarmos um dos patrimônios da humanidade. Os faraós eram os chefes de Estado no Antigo Egito e as pirâmides eram construídas como uma espécie de túmulo para quando um faraó falecia. Essas duas que estão na sua imagem agora são as pirâmides de Gizé e de Quefren, dois faraós muito famosos do Egito Antigo. É importante lembrar também que o Egito é muito citado na Bíblia. Foi lá que o povo hebreu viveu por mais de 4 séculos e depois saiu da escravidão para atravessar o deserto e formar uma nação. Essa edição, gente, fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma excelente quarta-feira para você e até mais.